Olá, pessoal. Então, dando continuidade ao tema sobre movimento periódico, né, oscilações, vamos agora discutir alguns casos simples, tá? Pêndulo simples, pêndulo de torção, pêndulo físico, tá? E, em seguida, oscilações forçadas e ressonância. Então, aqui nessa figura, nós vemos aqui um esquema, né, de um sistema oscilante na forma de um pêndulo simples. Na prática, esse pêndulo simples, ele seria, né, o caso de uma criança, né, que estaria num balanço, por exemplo, tá? Balançando de um lado para o outro. Então, se nós analisarmos e considerarmos primeiro, né, essa criança como uma massa pontual, uma partícula de massa m, ou ainda que toda a massa dela fosse concentrada no seu centro de massa, a gente pode, então, escrever esse diagrama de forças, como já foi algo visto, né, no conteúdo de leis de Newton, né? E aí, nós vamos considerar, por exemplo, se for um fio fino de nylon preso a um objeto que oscila, ou se for mesmo essa corda presa aqui ao balanço, vamos imaginar primeiro que ela não tenha nenhuma massa, né? E então, ou seja, essa questão de não ter massa não é que ela não tenha massa, é de fato que a massa, ela contribui muito pouco nos cálculos, né? Ela não vai dar tanto peso assim no resultado final, numericamente falando, de fato, né? Porque se a gente comparar a massa de uma corda ou a massa de um fio de nylon, em relação ao objeto que está preso na ponta, contribui muito pouco em massa, né, para esse estudo. Então, a gente fala que vamos imaginar que seja um fio que não tenha massa e seja inextensível, quer dizer, ele não sofre esse efeito, né, de distensão, tá? Então, vamos lá. Nesse caso, então, a partir dessas todas essas considerações, a gente pode, então, determinar quais são as forças que agem, né, nesse corpo aqui de massa M. Então, nós temos a tensão na corda, dirigida dessa forma, e a força gravitacional. Se nós escolhermos um sistema de coordenadas cartesiano passando por aqui, tá? Que aqui seja o eixo Y e que aqui seja o eixo X, momentaneamente, né? De acordo com o que está agora, nesse momento, visto o corpo, como se eu tirasse uma foto dele, nesse instante, então eu poderia escrever as forças dessa forma. E a força gravitacional, ela teria uma componente nessa direção X, tá? Que seria a direção X, na verdade, ao longo dessa trajetória curva, tá? Então, só realmente considerando aqui que eu tinha dito nessa direção, mas não seria na direção dessa trajetória curva. Então, nós teríamos a componente da força nessa direção e a componente da força gravitacional nessa direção, certo? Então, eu vou direto ao ponto, tá? Nós poderíamos fazer uma análise completa da resultante das forças, usando vetores, né, unitários, I e J para esse sistema nesse plano, mas eu vou diminuir a discussão completa foi vista uma vez lá no estudo de fenômenos mecânicos, a parte de leis de Newton. Então, vou direto ao ponto. O que vai contribuir, que vai dar uma resultante diferente de zero para nós aqui, vai ser essa componente, que vai produzir, então, uma aceleração, tá? Então, a resultante das forças é igual a massa vezes a aceleração, e aí a massa vezes a aceleração vai ser igual a essa componente que está aqui. Mas a gente pode também analisar esse sistema na perspectiva de um corpo rígido, considerar que esse sistema estaria oscilando em torno de um eixo de rotação que se encontra nesse ponto, tá? Então, o eixo de rotação está aqui e o pêndulo está fazendo esse movimento. Então, é como se ele estivesse rodando em torno desse eixo de rotação. Nessa perspectiva, a gente pode, então, adotar a segunda lei de Newton para a rotação, que é aquela que a gente já conversou também no tema anterior sobre rotação e dinâmica de corpos rígidos. E o que seria, então? Então, nós poderíamos considerar que o torque é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular.
O que seria o torque aqui nessa perspectiva, né? O torque seria a distância, né, do eixo de rotação até aonde a força está sendo aplicada. Então, nesse caso, seria L vezes a força tangencial, né, na curva, que é ela que realmente contribui em 100% para a realização do torque. Então, eu vou direto nessa componente que está aqui. Lá atrás, quando nós falamos de torque, essa componente ela não contribui, porque ela está na direção desse mesmo vetor que une o eixo de rotação com o ponto onde a força é aplicada. Então, aqui nesse caso, a única que contribui é essa. Então, mais uma vez, não lembrando desse conceito de torque, dá uma olhadinha lá atrás, tá bom? Então, vai ficar assim. O comprimento L, mg, no θ, é igual a I, momento de inércia, alfa, aceleração angular. Então, se eu passar esse para cá dividindo, nós vamos ter, então, a aceleração angular. A aceleração angular está relacionada com a segunda derivada do deslocamento angular. Então, está faltando aqui um sinalzinho de menos nessa expressão, porque se eu considerar aqui o eixo Y e aqui o eixo X, então nós estamos aqui com uma componente que está no lado negativo do X, então vem um sinal de menos aqui. Então vamos lá. É um sistema oscilante, tá? Da maneira com que está escrita essa expressão, não é um movimento harmônico simples, tá? Porque a gente tem sim uma equação que depende da segunda derivada da posição angular, né? Ok? Mas aqui desse lado da expressão, a gente tem essa posição angular relacionada com o seno dela mesma, tá? Tem um sinal negativo, ok? Mas aqui o nosso problema é isso. Então, o que vai acontecer? Nós podemos, então, considerar um movimento harmônico simples, sim, numa condição bem específica, que o movimento seja com pequenos deslocamentos em ângulo, tá? E aí daqui a pouco a gente vai discutir quanto mais ou menos seria esse valor em ângulo para que a gente pudesse considerar que esse movimento fosse movimento harmônico simples. Porque se for pequenos ângulos, o seno do ângulo é praticamente o próprio ângulo. E aí nessas circunstâncias, essa equação vai se aproximar à equação prevista para um movimento harmônico simples, tá bom? Então, é isso aqui, para nós aqui é importante. Então, vai de acordo com todas as definições, tá ok? E aí, nesse sentido, esse termo que está aqui, isso aqui vai ser o ômega ao quadrado, ou ainda frequência angular, né? Então, vai ser, vou colocar aqui de uma forma mais bonitinha, mgl sobre I, e aqui a frequência angular, então, vai ser mgl sobre I. Lembrando que esse L aqui não é momento angular, tá? O L seria a distância desse ponto a esse ponto, que corresponde ao comprimento do fio, tá bom? Então, a gente chega, então, à solução desse problema do pêndulo simples. O que vai acontecer? Os outros problemas vão seguir uma estrutura muito semelhante. Os outros problemas também vão ser sistemas parecidos com o pêndulo, de forma que a gente vai cair também numa aproximação, né, dependendo de uma função trigonométrica, e nós vamos considerar pequenas oscilações. Vocês vão ver que o resultado, a forma de escrever é muito parecida, tá bom? Vamos então prosseguir aqui nos slides, tá? Esse aqui é o slide do próprio do livro, né, do Halliday, né, onde a gente começou uma discussão, de fato, até reescrevendo essas expressões de uma forma um pouco geral. Lá atrás, nós falávamos que a força era a força restauradora, né, que é aquela que age no sistema para restaurar ele à posição de equilíbrio.
né? Que pode ser a força que está presente no sistema massa-mola, pode ser a força que está presente no sistema que oscila, né? Ele considerou lá atrás, né, uma forma como se essa força fosse igual a menos C vezes o deslocamento. E lá, de fato, ele usou o X, né? Vou escrever aqui em cima, só para a gente lembrar do que foi relatado lá, tá? Que a força era menos Cx, tá? Onde X é um deslocamento. Pode ser um X numa dimensão unidimensional e bidimensional, tridimensional, até na forma de ângulo, como a gente está até conversando aqui. Então, esse C que aparece aqui nessa forma dessa expressão é o C que veio lá de trás. Então, aqui nesse caso, né, esse C tomou a forma do menos LmG, tá? Aí aqui é simplesmente a discussão assim, olha, vamos voltar lá atrás, né, no que já foi discutido, vamos colocar esse L igual a mg, e aí chega na expressão que seria o momento angular. De fato, tá tudo ok, não há nenhum problema fazer uma discussão nesse sentido, tá? Eu particularmente prefiro o que eu fiz com vocês no slide anterior. Eu acho que é mais condizente com aquilo que a gente está trabalhando até então, com relação às leis de Newton, tá bom? Então, se a frequência angular é escrita dessa forma, é muito fácil a gente obter o período, porque a frequência angular está relacionada com a frequência linear dessa forma, que está relacionada com o período dessa forma. Então, ok, nós temos aqui, então, uma expressão para o período, e aí indica que para esse sistema, quanto maior o momento de inércia, maior o período. Quanto maior o tamanho do fio, menor vai ser o período de oscilação, né? Lembrando aqui que esse momento de inércia, ele funciona, né? É o paralelo, é o análogo da massa, tá? Então, é algo que está relacionado com a distribuição da massa em torno do eixo de rotação, que também foi algo que a gente já foi discutido em rotação e dinâmica de corpos rígidos. Tendo dúvida, volta lá no conceito, volta no vídeo, tá? Volta no livro, e tá tudo bem, tá ok? Então, é isso aí, pessoal. Vamos continuar aqui. Esse gráfico mostra a força restauradora, no caso aqui, essa força restauradora angular, tá? Vamos colocar assim, por isso que tem um teto embaixo, que está relacionado com uma força que num pêndulo físico, num pêndulo simples, está sempre puxando o corpo à sua posição paradinha no meio, que é a posição de equilíbrio, que é a posição de menor energia potencial, tá bom? Então, mais uma vez aqui, olha, o real visto na natureza é que essa força seja proporcional ao seno do ângulo, tá ok? E ela está descrita aqui nessa forma. O que a gente está propondo é uma aproximação. Vamos considerar, então, pequenos ângulos, né, de oscilação. Aí essa força passa, então, a ser escrita diretamente proporcional ao ângulo. E aí a gente tem aquele fenômeno semelhante da lei de Hooke, né? Do menos kx do sistema massa-mola, tá bom? Então, isso aqui é só realmente para a gente fechar com chave de ouro esse assunto. E aqui, outra questão importante que eu prometi é com relação aos ângulos, né? O ângulo, qualquer ângulo, tá em graus e em radianos, nós temos aqui os valores. A gente, aqui na verdade, desculpa, aqui em graus, aqui em radianos, aqui o seno do ângulo, tá? Então, a gente vê que o seno do θ em radianos e o próprio θ tem aproximadamente o mesmo valor, tá? Até mais ou menos 15 graus. A partir disso, a gente começa até 20, até se for o caso, né? Dependendo aqui, 1% de diferença, 2% de diferença. Então, se a gente quer realmente o sistema oscilando com movimento harmônico simples, a gente tem que considerar menor do que 10, tá? 10 graus. Ou menos do que 1% aqui de erro também, poderemos considerar 15 ou até 20, dependendo da situação aí em específico. Mas 10 seria o ideal, tá? Então, é isso daí. Ok? Então, se alguém perguntar, até 10 graus seria o interessante, o movimento harmônico simples. Bom, nesse sentido, a gente ainda tem aqui o pêndulo físico, né? Aqui, olha, o pêndulo físico. Então, agora, você tem um corpo rígido, de fato,
o centro de massa dele está nessa posição aqui no ponto C. Ele está rodando em torno de um eixo que passa nesse ponto. Esse ponto aqui está a uma distância h do centro de massa. Vamos considerar, então, que a força gravitacional haja dentro no ponto do centro de massa. Vamos considerar, não, é isso realmente que acontece, né? Colocando um sistema de coordenadas passando aqui, né, nesse ponto, o eixo Y, e passando por aqui o eixo X, a gente, então, consegue, da mesma forma que no problema anterior, ver aqui a componente que vai gerar o torque, tá? Então, aqui o torque vai ser menos a distância, né, do eixo de rotação até o ponto onde a força age, que é o H, e o mg seno θ, que é a componente aqui da força gravitacional na direção X. O sinal de menos também aqui aparece, porque nós estamos tratando do lado negativo do eixo do X, tá? E aqui a resolução é muito semelhante do jeito que aconteceu lá, tá bom? Então, vamos considerar pequenas oscilações. Esse torque, então, passa a ser menos mg θ, tá aqui, né? E se o torque é igual a I, a alfa momento de inércia vezes a aceleração angular, a gente, então, tira também a mesma expressão que eu vou escrever aqui, ó, dθ, dt ao quadrado, é igual a menos mgh θ, tá? Qual vai ser o valor do ômega? Aí ficou faltando um momento de inércia, aqui, dividindo o termo, o izinho. Então, o ômega vai ser raiz do meu mghi. Esse é a velocidade angular, tá ok? De novo, como ômega é igual a 2π sobre o período, a gente temos como determinar o período a partir de ômega. Então, a expressão final para o período é essa daqui, tá? Esse momento de inércia pode ser determinado a partir do teorema dos eixos paralelos, que também foi discutido isso lá no capítulo de rotação e dinâmica de corpos rígidos. Quem não lembrar, dá um pulinho lá. Mas ele está relacionado, esse I que está aqui, com o momento de inércia no centro de massa, mais o produto da massa desse corpo e essa distância aqui ao quadrado. A gente discutiu isso lá. Então, só passando aqui rapidinho, o cálculo do momento de inércia em cima do ponto centro de massa é algo relativamente simples quando você tem corpos que têm uma simetria, tá? Outros são determinados de forma mais simples, mas você pode, a partir do conhecimento do momento de inércia no centro de massa, determinar o momento de inércia em qualquer outro ponto que não passe pelo centro de massa, tá bom? E aí isso pode ser determinado usando esse teorema. Quem quiser saber como que veio esse teorema, como que chegou a esse resultado, também dá uma olhadinha lá no conceito novamente, tá bom? Vamos lá então, pessoal, continuando. O pêndulo de torção também vai ser algo muito semelhante, tá? Só que aqui vai ser um pouco mais fácil, porque o pêndulo de torção, que é o que, na verdade, é como se tivesse um fiozinho e um disco. Então, você vai simplesmente girar o disco e soltar. E aí ele vai fazer esse movimento. Ou ainda, quando as crianças também estão cansadas de fazer o balanço nessa direção, às vezes elas param e aí coloca o balanço e começa a rodar assim. E aí solta e a pessoa que está no balanço começa a rodar no sentido contrário. E você vê que roda, diminui a rotação, momentaneamente para, e aí ele volta a rodar no outro sentido, tá? Então, para um sistema como esse, o torque vai ser relacionado com esse ângulo de rotação, tá? Dessa forma, tá ok? Também é um tipo de força restauradora, tá? Esse K chama constante de torção, né? Que está relacionado com o próprio φ, tá? Aqui é o momento onde a gente vê, por exemplo, que ela roda de um lado e do outro, tá bom? Também procurando sempre atingir a força restauradora, sempre leva o corpo
para uma posição de equilíbrio, para uma posição de energia potencial mais baixa, tá? Ou igual a zero. Então, aqui, de novo, a gente tem que I alfa é menos K teta. Então, a gente vai ter que a segunda derivada do teta em relação ao T ao quadrado vai ser menos K sobre I teta. Então, aqui a gente vê o ômega aqui, ó, tá vendo? O ômega é a raiz do K vezes I. Então, o ômega é 2π sobre o período, a gente acha o período da mesma forma, tá bom? Então, os 3 problemas são o mesmo jeitão para resolver, tá? E espero que isso fique bem claro para vocês, bem estruturado na cabecinha de vocês, tá ok?